Glória a Deus. A história das Assembleias de Deus no Brasil. Tudo começou através de um pequeno grupo de crentes, sedentos pela presença de Deus, que se reuniam para buscar o batismo no Espírito Santo. Esses irmãos eram liderados pelo pastor William Joseph Seymour, um pregador afro-americano. No ano de 1906, em Los Angeles, Califórnia, numa rua chamada Rua Azusa, 7 crentes desse grupo de irmãos foram batizados no Espírito Santo e falaram em outras línguas. Esse acontecimento se espalhou por toda Los Angeles, atraindo pessoas de diversas partes. Em 14 de abril de 1906, foi realizado o primeiro culto na Rua Azusa, e por 3 anos, o avivamento continuou 24 horas por dia, 7 dias por semana, com a participação de até 1000 pessoas. O poder de Deus era tão forte naquele lugar, que muitas pessoas se arrependiam de seus pecados antes de chegarem ao prédio onde o culto era realizado. Esse mover de Deus resultou em nossos dias, e hoje somos mais de 600 milhões de crentes cheios do Espírito Santo. Esse avivamento na Rua Azusa se espalhou para outros lugares. E um dia, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, onde residia o pastor Gunnar Wingre, chegou este avivamento e ele foi batizado no Espírito Santo. Um tempo depois, em uma convenção batista, Gunnar Wingre conheceu o jovem Daniel Berg, que também já havia experimentado este avivamento. Ambos eram suecos e se tornaram grandes amigos. Um dia, Gunnar Wingre e Daniel Berg foram juntos com outros irmãos para uma reunião de oração. Enquanto oravam, Gunnar Wingre recebeu uma revelação de Deus e pediu que todos se colocassem de pé, porque ele queria contar esta revelação. Foi então que contou que Deus havia revelado que ele e Daniel Berg deveriam ir para Belém do Pará. Naquele momento ninguém sabia aonde ficava este lugar. Então resolveram ir a uma biblioteca pública da cidade. Chegando lá, perguntaram onde poderiam encontrar um mapa. Ao encontrar o mapa, procuraram um local chamado Pará e encontraram no norte do Brasil. Após descobrir o local, saíram imediatamente da biblioteca e foram procurar uma maneira de realizarem a viagem para Belém do Pará. Em 19 de novembro de 1910, o pastor Gunnar Wingre e Daniel Berg desembarcaram do navio em terras brasileiras, em Belém do Pará. Sem recursos financeiros e sem falar o idioma, saíram em direção à Avenida Presidente Vargas. Ao chegar na Praça da República, sentaram em uns bancos e oraram para que Deus os direcionasse. Através de um jornal, descobriram que havia uma igreja batista na cidade. Foram para lá e na igreja eles foram
acolhidos. Depois eles conheceram o irmão Adriano Nobre, membro da igreja metodista. O irmão Adriano Nobre os convidou para ficar em sua casa. O trajeto deveria ser de barco pelo rio Tajaburu. Então foram de barco até a casa do irmão Adriano. Ali permaneceram por um tempo, aprendendo a língua e costumes do país. De volta à igreja batista, não cessavam de orar, dia e noite, noite e dia, avivados pelo Espírito Santo de Deus. Mas isto começou a causar inquietação nos membros da igreja. Mesmo assim, eles continuaram orando e testificando sobre o batismo no Espírito Santo, até que chegou um momento em que a igreja não os aceitava mais e mandou que eles fossem embora. Entre aqueles brasileiros e brasileiras, uma irmã creu na mensagem do avivamento. Esta senhora se chamava Celina Albuquerque. Esta procurou os missionários e os convidou para fazer um culto em sua casa. Em 2 de junho de 1911, o Senhor batizou a primeira brasileira a crer nas promessas de Atos capítulo 2. E recebeu o poder do alto e falou em línguas estranhas. Depois disto, mais 17 pessoas se reuniram na casa da irmã Celina, e ali, juntamente com Daniel Berg e Gunnar Vingre, deu início ao trabalho espiritual chamado Missão da Fé Apostólica. Em 18 de junho de 1911, na rua Siqueira Mendes, número 67, começava a se estabelecer a primeira Assembleia de Deus no Brasil. Enquanto Gunnar Vingre pastoreava a igreja, Daniel Berg saía vendendo Bíblias e pregando o Evangelho em diversas cidades. Eram tempos difíceis, de longas jornadas, mas Deus jamais desampara aqueles que lutam por sua palavra. O desafio era grande, mas a obra de Deus crescia cada vez mais. Em 1913, o pastor Gunnar Vingre deu início a um trabalho missionário brasileiro, enviando missionários para Portugal. Em 1918, o trabalho da Missão da Fé Apostólica passou a se chamar a Assembleia de Deus. A igreja crescia e se expandia cada vez mais, alcançando as regiões norte e nordeste. Em 1922 foi lançada a primeira harpa cristã, e a evangelização também crescia através de jornais e folhetos impressos. Em 1930, em Natal, Rio Grande do Norte, foi realizada a primeira Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, a CGADB. Em 1940 é inaugurada a CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Hoje, no Brasil, somos aproximadamente 23 milhões de membros nas Assembleias de Deus,
presentes em todos os estados da nação brasileira. No exterior, a Assembleia de Deus está em mais de 190 países, somando quase 70 milhões de membros e totalizando um total global de 100 milhões de membros no mundo inteiro. É a maior denominação pentecostal do mundo, fruto do avivamento da Rua Azusa, através de 2 jovens suecos que ouviram a voz de Deus e a obedeceram. A obediência ao chamado de Deus mudou o curso do Evangelho no Brasil por meio da pregação destes 2 missionários que pregavam que Jesus salva, cura, liberta, batiza com Espírito Santo e em breve voltará. Missões, a chama que não pode se apagar. Gratidão a Deus pelos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil.